Então, pastor Marco, pode falar agora. Bom, como eu sou 15 anos mais velho que o meu amigo Alexandre, tudo comigo começou antes. Com relação ao meu chamado, aconteceu um fato interessante. Eu tinha 8 anos de idade, foi no ano de 1970. 8 anos? 8 anos. Ah, tá. 1970. Um grupo de irmãos decidiu iniciar uma igreja, não tinha onde se reunir. Os meus pais conversaram, meu pai e minha mãe concordaram em ceder o espaço da casa para que pudesse fazer as reuniões aos domingos, né? Escola dominical, funcionava à tarde e emendava com culto à noite. E ali foi funcionando a igreja, cresceu, Igreja Evangélica Congregacional Nova Jerusalém, que hoje está no bairro de Bento Ribeiro, na divisa com Valqueire. Lá ficou por 2 anos. Na sua casa ficou por 2 anos? Na minha casa. Uhum. E como eu era criança, era na minha casa era lugar de correr, fazer bagunça. E eu ficava naquela expectativa de chegar os coleguinhas que vinham com os pais, para a gente já começar a brincar, correr. E tinha um itinerário na casa que era interessante. Você entrava pela porta da frente, passava na varanda, entrava pela porta da sala, transitava pela casa e saía pela porta da copa, que era uma porta de serviço ao lado da cozinha. E vinha pelo quintal, né, pelo quintal lateral, e ficava fazendo esse circuito, correndo, brincando. E meu pai estava na varanda sentado, junto com o irmão João. É um irmão que eles tinham amizade, que é um homem de Deus, um senhor já idoso, pregador da palavra. Estavam os dois na varanda, sentados, conversando. Aqui é a passagem da varanda, né? Meu pai sentado aqui, irmão João sentado ali, e a gente correndo. Com a criançada, uns 4 ou 5, ali, aquela bagunça. Toda a mesma faixa etária, 7, 8, 9 anos. Numa das passadas por ali, o irmão João franziu a testa, olhou para o meu pai e falou: quem é aquele menino ali? Apontou o dedo, mas meu pai não identificou a quem ele estava se referindo. Aí falou: aquele ali. Hoje o cabelo está branco, né? Está tudo branco, mas eu já fui mais ou menos meio lourinho, castanho. Ele falou: aquele lourinho ali. Aí eu falei: aquele é meu filho. Ele encarou meu pai. Falei: irmão Valdeci, Deus tem uma grande obra na vida dessa criança. Só falou isso. Meu pai guardou isso no coração. E a partir dali, meu pai era um homem muito espiritual, muito sensível à voz de Deus. Ele foi acompanhando. Obviamente eu fui saber dessa história toda depois. Não conhecia essa história. Mas meu pai foi acompanhando. E aí começou um progresso. Com 13 anos eu já era líder de adolescente na igreja. A coisa foi indo. E com 18 anos de idade eu comecei a pregar. Meu pai foi dando oportunidade lá na igreja, eu ia pregando, não tinha formação. E de vez em quando saia bobagem para tudo que era lado, meu pai corrigia, e a gente estudando, a gente fala bobagem, tu imagina. Tiram ir para aquele dom natural, aquela fluência para falar. Aí, nesse momento da minha faixa etária, eu já sabia dessa história. Meu pai já tinha contado. E meu pai veio me acompanhando. Hoje eu entendo de maneira bem clara que quem forma pastor não é seminário. Quem forma pastor é outro pastor. O seminário dá uma caixa de ferramenta o pastor trabalhar, né? Os cursos, aperfeiçoamento continuado, enfim. E fui pregando com 18 anos. Com 21 anos de idade, foi interessante, começaram a surgir muitas oportunidades, até fora da igreja, em outras igrejas, em eventos, e a gente é novo, sobe para a cabeça, né? Sim. Eu achava o Billy Graham muito fraquinho, quem arrebentava era eu. Eu já tinha cabeça de jovem, né, cara? Hoje em dia eu conto como um fato engraçado. Mas tinha muito pouca base. Era o que meu pai me ensinava, que eu ia aprendendo, e meu pai cobrava. Aí, quando eu completei 21 anos, eu fiz um concurso para a Academia Militar, Agulhas Negras, e eu fui para Resende, estudar lá 4 anos no internato para ser oficial do Exército. Nesse período que eu estava lá, em Resende, no ano de 1986, os oficiais da igreja decidiram me consagrar a evangelista. Na nossa igreja, quem era o evangelista?
O evangelista, ele estava numa posição entre os presbíteros, tinha diácono, presbíteros, entre o presbítero e o pastor, ou seja, como se fosse o pastor leigo, e que seria o pastor auxiliar da igreja. Né? Entendi. Entendeu? E aí como evangelista, aí eu já nesse ponto eu já estava lendo bastante e tal, e eu tomei gosto pela pregação. Viajava, convite no estado do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, e eu fui tomando gosto. Aí eu descobri que pregar a palavra de Deus é muito legal, pelo menos aqui no Brasil, que não tem perseguição ao evangelho. Mas o chamado pastoral, a gente vai falar isso mais na frente, para aprofundar, ele tem uma evidência interna e uma evidência externa. A evidência interna é você sentir e discernir que é chamado por Deus. E a evidência externa é a igreja reconhecer que você é chamado por Deus. Quando não adianta nada você reconhecer a igreja e ninguém mais vê você. Não faz sentido. E isso aí aconteceu. Só que eu não queria ser pastor. Eu queria só um boi que tivesse só picanha. Fosse uma picanha que fizesse mu. Você queria ser só pregador? Só pregador. Entendi. No Brasil. Ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha. Nenhum país quer perseguição ao evangelho. Mas eu queria ser pregador, eu tinha prazer em pregar a palavra de Deus. Isso foi uma coisa que nunca morreu dentro de mim, até hoje. Mas aí, eu falei, como eu sou mais velho, a história é um pouquinho maior, né? Os oficiais da igreja, quando meu pai fazia reunião com os oficiais para tratar dos assuntos da igreja, os diáconos, os presbíteros e comigo, ele mesmo tocava nesse assunto. E tinha um presbítero lá na igreja que no ano de 93 botou o dedo nessa ferida. O irmão tem que ser ordenado em um determinado momento da reunião. Irmãos, eu não quero ser pastor, não falava de chamado, nem entrava nesse Ceará. Não sabia onde era Fortaleza, então ficava na minha. Entendeu? Eu não quero ser pastor e tal, sempre assim, não queria ser pastor. Mas sabia que tinha um chamado. Mas como é que você sabia? Olha, é uma coisa assim, você discerne isso no coração. É você e Deus, entendeu? Você sente o emparedamento e sabe por Deus e não tem para onde ir. Eu não tive nenhum sinal assim. Eu não vi a luz. O pessoal fala. Eu sentia no coração. As coisas vão caminhando nessa direção. Eu já exerci um pastorado auxiliar na igreja, porque eu era evangelista. E teve essa reunião. Aí depois uma outra reunião, ainda em 93, mais no final do ano, dos oficiais da igreja. Esse mesmo irmão tocou no assunto de novo. O irmão tem que ser ordenado. Eu falei, não, irmão, aquele cerca Lourenço e tal. No momento não dá, eu já era oficial do exército, já estava nativo, com aquela vida atribulada, eu usava isso como escudo, entendeu? E convite para pregar rolando, pregava aqui, ali e tal. O pessoal às vezes misturava, me chamava de pastor, estudava calafrio, falei, não, eu sou evangelista. Gostava nem de ser tratado como pastor. Enfim, entra o ano de 94, acho que foi no mês de março, teve uma reunião de rotina dos oficiais da igreja. E esse mesmo irmão, aí ele já veio, quando terminou de tratar dos assuntos, aí ele veio quente para cima de mim na reunião. O irmão tem que ser ordenado ao ministério pastoral. Não é possível. O irmão sabe que tem um chamado, a igreja sabe que o irmão tem um chamado, o irmão não quer ser um pastor, deve ter pecado, deve ter alguma coisa, tal, não sei o que. Foi, ele acabou de falar, eu falei, irmãos, não tem nada, não tem pecado, não tem nada. Eu não quero ser pastor. Ponto. Não gritei, mas foi incisivo, como estou dizendo aqui. Mas aí eu tive um lampejo, um insight de inteligência que eu nunca tive. Falei, eu vou botar, para encerrar esse assunto da igreja, eu vou botar Deus na parede. Eu era solteiro. Aí eu falei, irmãos, vamos fazer o seguinte, para esse assunto não vão voltar mais à pauta, tudo bem, eu aceito ser ordenado. Só depois que eu casar. Aí eu botei Deus na parede. Cheque mate, como é que Deus vai sair dessa? Aí Deus olhou para mim assim, o seu problema é a mulher? Tá ali, delivery, levou a Miriam lá para a igreja, se tornou membro da igreja, a gente foi se conhecendo no ano de 94, dezembro de 94 a gente começou a namorar, em 95 a gente casou, 30 de junho de 1996 eu estava ajoelhado lá na igreja,
com um monte de mão em cima da minha cabeça, agora para de reclamar, vai fazer a obra. E aí eu comecei a viver já como pastor o outro lado do ministério, as agruras do ministério, pregar o lado bom. Sim. Entendeu? E eu assumi o pastorado da igreja, foi um período que meu pai estava muito doente, também não tinha tempo por causa da demanda no exército de pastorear a igreja. Porque o problema não é pastorear em si, né? Tem suas agruras, mas presidir a igreja, tá ali de frente e tal. Mas foi o que a gente podia fazer na igreja no momento. Foi uma solução que a igreja encontrou. A igreja, no caso, aqui a igreja na sua casa, congregacional Nova Jerusalém. Aí depois foi para o seu templo. Isso aí já estava lá no templo, mas em casa lá foi só 2 anos. Aí foi para uma loja, depois construíram lá perto do Valqueire. E aí dali eu fui fazer escola de aperfeiçoamento de oficiais e eu fui transferido do Rio de Janeiro. Aí eu fui embora. E aí, efetivamente, eu entendi a minha área no Ministério Pastoral pelas coisas que foram acontecendo, que era trabalhar com revitalização de igreja. Entendi. Nós chegamos em Cruz Alta, fomos congregar numa igreja que estava passando problemas terríveis. Não era uma igreja congregacional, não tinha. Eu tinha que procurar uma igreja para congregar com a minha família. Deus acabou nos levando para lá. E o pastor que estava lá, com 1 ano, saiu, problemas de saúde, e veio um outro pastor, Porto Alegre, para lá, e a gente começou da denominação, e eu era membro aqui no Rio de Janeiro, congregacional Nova Jerusalém, a gente só congregava. Eu conversei com ele, estava à disposição para ajudar, eu era militar, e quando estivesse ali, aí eu falei, não, pastor, vamos caminhar junto e tal, e Deus, usando a liderança desse querido amigo, que já está na glória, e a gente ajudando, a gente levantou a igreja. Aí de lá eu fui para Newark, não tinha igreja congregacional. Aí fomos congregar na Igreja Batista, que estava passando algumas lutas, e ajudamos a levantar a igreja. E tinha uma igreja com lutas também na reserva indígena Terena, lá na cidade. Tinha 4 aldeias, tem 4 aldeias. E o pastor de uma das igrejas de lá era sobrinho do diácono da Igreja Batista, que também era um índio Terena, já falecido, muito querido. Aí conversou comigo se eu podia ir lá e ajudar, e trabalhamos ajudando a revitalizar aquela igreja. A igreja realmente explodiu. Você entra hoje para ver a igreja presbiteriana da aldeia de Newark, tanto em termos de patrimônio quanto em termos de gente. A igreja ficou enorme, enorme. Era 4 paredes, pequenininha, era talvez 1,5 vezes essa sala aqui, era a igreja. E de lá eu fui transferido para Maceió, tinha igreja congregacional, falei com o nosso saudoso amigo pastor Álvaro Trindade, aí eu transferi minha carta para lá. E me tornei membro de lá e pastor auxiliar da igreja, que estava passando também os seus problemas, com perfil diferente. Eram questões mais de teologia e de liturgia, e a gente foi ajudando a ajeitar lá, junto com o meu querido amigo que está lá ainda, pastor Abelardo Santos, e fomos levantando a igreja. E de lá eu retornei aqui para o Rio de Janeiro, para a igreja. Eu já havia sido membro daqui, na Igreja Congregacional do Lins Vasconcelos. E em 2015 eu comecei a prestar assistência pastoral na Capela Militar Evangélica da Urca. Eu achei que seria por um tempo curto, devido aos problemas que estavam ocorrendo lá, e veio se perpetuando até hoje. E isso me levou a não concorrer à época da eleição, sucessão pastoral que nós tivemos aqui na igreja, me levou a não concorrer porque eu teria que abrir mão lá das atividades do pastoreio, de auxiliar o pastoreio da capela, e tem suas famílias, tem suas lutas. E aí eu estou nessa situação híbrida hoje. Eu ajudo aqui o meu amigo, a minha igreja, que é aqui, Congregacional do Lins, e a igreja, né, a Capela Militar Evangélica da Urca. Sim. Então, eu falei que era um pouquinho mais, porque quem é mais velho tem mais coisa para contar. Mas você chegou a ser o pastor principal, presidente de alguma dessas da igreja igrejas? congregacional de Nova Jerusalém, né, por um período curto.
por causa da minha profissão. Eu vivia transferido, não teria como, não tinha nem igreja. A única cidade que eu servi que tinha igreja congregacional foi Maceió. As outras não tinham, então eu congregava com a família. Tudo é propósito de Deus, né? Na cidade, numa igreja que Deus direcionava, a gente ia para lá e tirava um termômetro da igreja, via as áreas que precisavam de ajuda, me prontificava em colaborar com o pastor, com a igreja, e a gente ia ajudando. Então, por isso que eu falei que eu trabalho, basicamente, no meu ministério, foi trabalhar com revitalização de igreja, né? Um ministério itinerante. Sim. Basicamente, como tem sido até hoje. Gostou desse corte? A equipe aqui do Teolocast investiu do próprio bolso para comprar os equipamentos que vocês estão vendo. Microfone, o armário, o LED. Se você quiser e puder nos apoiar com mais algum valor para a gente melhorar o nosso estúdio, só mandar um Pix para o QR Code na tela. Valeu!